Aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando, meus amigos, minhas amigas e meus amigues, para um episódio especial para fãs, sim! Bom, vocês sabem que para isso nós não chegamos aqui sozinhos. Temos com a gente aquela nossa academia de futebol que nos patrocina há muito tempo, ó. Aqui dentro do Sonic Cast. Tô falando de quem? Estou falando da Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Vai no Instagram, vai no TikTok e segue os caras. É @Draft Personal Soccer. Nós temos também, né, aqui no Sonic Cast, aquele projeto social que mistura música com reciclagem. É o projeto Reciclave, do nosso mano professor Pedro Henrique Sena. E para você conhecer o projeto, você vai aonde? Bom, duas opções. Tu pode ir no Instagram do cara, que é projeto_reciclave, ou vai no site, que é o seguinte, reciclave.com.br. Repite! De novo, reciclave.com.br. E agora, mais recentemente, nós temos aquele nosso novo parceiro por aqui que coloca o Sonic Cast aonde? No Spotify. Bom, você vai lá e segue o cara, nosso Designer Cast. Pois é, essa profissão não existe, eu criei pra ele. Pois é, o nosso mano, @FelipeMi. Sigam nas redes sociais, @FelipeMi. É muito parceiro, é muita gente. Bom, deixa eu me apresentar também, deixa eu dar a minha arrobinha aqui também. Bom, eu sou nas redes sociais o @Sonic_NM. Estou assim em todas elas, no TikTok, no Instagram, no Twitter, X, como você queira chamar, e também no canal de YouTube. E tenho também uma outra arrobinha lá no Instagram, somente para eu divulgar as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Para isso, tu me procura em @SonicMaquetes. Cansei, esse início é frenético. Bom, vamos dar nosso primeiro golinho d'água clássico do Sonic Cast. Então, por favor, se você estiver ouvindo aí com um copinho d'água, uma garrafinha d'água perto de você, traga junto, vem, vamos tomar esse golinho d'água juntos. É no 3, atenção, é 1, é 2, é 3, gole d'água do Sonic. Agora sim. Bom, eu falei que esse aqui era um Sonic Cast especial para fãs. Preciso te contar uma coisa. Pois é, eu fiz esse início todo frenético e louco para quê? Pra te enganar. Não, sim, estou te enganando, meu querido ouvinte. Isso aqui não é o Sonic Cast. Ah, quer que eu te prove que não é o Sonic Cast? Bom, tu acha que é o Sonic Cast porque tá escrito ali embaixo Sonic Cast para fãs, certo? Se eu tivesse escrito melancia quente no sol, tu acreditaria que é uma melancia quente no sol? Não sei, enfim, é o que tu tá dizendo. Vou te provar. Tá ouvindo a minha voz desse jeito aqui com o microfone. Então, eu vou tirar o fio do microfone nesse segundo. Atenção, tirei. E agora eu tô falando do mesmo ponto que eu tô, porém, o que está captando a minha voz é o áudio do celular, sem o microfone. Agora eu vou encaixar o microfone de novo. Peraí. Pronto. Encaixei o fio do microfone. E aí, agora é Sonic Cast. Segundo a tua cabeça. Tem fio, é Sonic Cast. Não tem, não é? O que vem a ser Sonic Cast, então? O que determina ser ou não ser um Sonic Cast? Eis a questão. Vou te fazer pensar. Pensa aí. Então, o que é ou não um Sonic Cast? Já que eu disse que eu tô te mentindo. Me conta. O que precisa ter, afinal de contas? Pensa aí. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Pois é, para ter um Sonic Cast, teoricamente tem que ter o quê? A voz do Sonic aveludada para você ouvir. Necessariamente eu não preciso estar gravando ou não, porque assim, tudo que você ouve foi gravado no Sonic Cast. Eu às vezes ensaio antes, tomando banho, quando saio na rua correndo ali fazendo minha atividade física, mentalmente ali pensando. Talvez os melhores episódios nunca tenham ido ao ar. Ou seja, para ser ou não alguma coisa,
né, necessariamente precisa do quê? De um ser humano por trás, aquele que criou as coisas, no caso eu, Sonic NM. Eu te digo que tal episódio do Sonic Cast está numa determinada plataforma e você vai lá e ouve. Por exemplo, esse episódio aqui, a especial para fãs, não vai estar no Spotify, vai estar somente no YouTube. E por que eu fiz aquela abertura toda especial ali, como sempre? Exatamente para te enganar de novo. Porque se tu ouve aquilo igual aos demais episódios, tu sabe, reconhece. Bom, ali temos um Sonic Cast. Mas não, nada, absolutamente nada, ter ou não ter, para dizer que é um Sonic Cast, é o que faz ser um Sonic Cast. E baseado nisso, vou lançar este episódio aqui apenas no YouTube e não vou contar para ninguém que eu lancei o episódio. Sim, não vou divulgar, não vou mandar na lista de transmissão que eu tenho no WhatsApp, não vou postar, no meu Instagram, nada, absolutamente nada. Isso aqui é literalmente só para quem é inscrito no YouTube, né, recebe notificações de novos episódios, de novos vídeos, novas coisas, e vai lá e se presta a ouvir. Porque tem gente que vem ali no meu YouTube para comentar as coisas que eu posto e escreve: "Primeiro, ó, fui primeiro de novo". E aí, que adianta ser primeiro a comentar? Se fosse uma cobra, teria te mordido, porque tu não vai atrás do conteúdo real que tem dentro daquele vídeo, ou dentro daquele podcast, ou dentro do que quer que seja. Bom, baseado nisso, eu pensei, estaria na hora sim de eu realmente abrir para as pessoas e contar que eu estou sempre, assim, ó, iludindo as pessoas, criando coisas na cabeça delas para que elas acreditem em tudo que eu faço. Por exemplo, coloquei aqui nos temas para abordar neste Sonic Cast apenas para fãs, que diz o seguinte: caveira mentira. Pois é, o logo, a logomarca da Crazy Art Sonic NM, vocês conhecem, né? É uma caveira, certo? Inclusive, eu vou deixar na miniatura deste vídeo aqui no YouTube apenas a caveira da Crazy Art Sonic NM, sem dizer mais nada, para facilitar a vida de todo mundo e entender onde é que eu quero chegar, certo? Olha para essa caveira agora, olha lá para a caveira, certo? Uma caveira, certo? E se eu te contar que não é uma caveira? Mais uma vez eu estou te mentindo. Sim, estou te mentindo. Observe o desenho, certo? Agora tente-se num gesto assim de criatividade imaginar aquele desenho sem os 4 ossinhos que aparecem na volta, só com a parte do desenho do meio. O que é que tu enxerga? Conseguiu enxergar? A minha cabeça, né? Tem cabelo, tem barba, tem até 2 orelhinhas, assim, uma de cada lado, um desenho mais curvinho, assim, que são orelhas. Pois é, a partir de eu colocar 2 ossos atrás da minha própria cabeça, todo mundo começou a enxergar uma caveira. E diziam: "A caveira do Sonic, a caveira do Sonic". Mas não é uma caveira. Por quê? Se fosse, por exemplo, eu falei de melancia quente ali no início, né? Se eu colocasse uma melancia com 2 ossos cruzados atrás, tu ainda enxergaria uma caveira? Talvez não, né, porque tu tá vendo que é uma melancia. Agora, o fato de eu deixar tanto os ossinhos quanto a cabeça, tudo em 2D, de uma única cor, né, geralmente no preto com o fundo branco, eu estou, ó, te mentindo, te fazendo acreditar que aquilo ali é uma caveira, porque é tudo de uma cor só. Eu poderia trocar a cor, poderia ser tudo azul, tudo verde, tudo rosa, qualquer cor. Mas não, tu ainda assim enxerga uma caveira, porque eu estou te propondo uma coisa diferente, colocando 2 ossinhos cruzados atrás, e aí faz tu achar que é uma caveira. Essa é exatamente a lógica deste símbolo, desse desenho, ser o logo da Crazy Art Sonic NM. Por quê? Estou te mostrando uma coisa em que 99% das pessoas enxergam uma caveira, porém, se eu te proponho a tu olhar para aquele desenho sem os 2 ossos cruzados, tu enxerga a minha cabeça. Exatamente isso. Todas as criações da Crazy Art Sonic NM saem da minha cabeça. Então, essa é a ideia do logo da Crazy Art Sonic NM ser a minha cabeça. Eu poderia desenhar apenas a minha cabeça, mas não. Vamos botar 2 ossinhos atrás, todo mundo vai passar a enxergar uma caveira, porque é isso que a Crazy Art Sonic NM é. E aí, vamos para o segundo ponto aqui da nossa história, falar, né, um pouquinho sobre a criação da Crazy Arts Sonic NM. Bom, para eu falar da Crazy Art Sonic NM, teoricamente, antes eu tenho que falar do Sonic NM. Então eu vou primeiro falar do Sonic NM para depois falar da criação da Crazy Art Sonic NM. Bom,
Sonic NM foi o apelido que eu ganhei ali pelos meus 16, 17 anos, quando eu frequentava o coreto do colégio Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, o colégio, né, o maior colégio público aqui do Rio Grande do Sul, de ensino médio. Fui estudar lá, e aí, quando eu tinha uns 16, 17 anos, comecei a frequentar o coreto que ficava na frente do colégio. O coreto nada mais é que uma construção onde em algumas praças as bandas marciais se apresentam, e ali ficava no meio da praça, só que obviamente as bandas não se apresentavam ali, né, não tinha esse tipo de coisa, mas ele foi construído e aí a gurizada se encontrava ali na volta. Que tipo de gurizada? Gurizada mais do rock, mais alternativa e tal. E aí eu comecei a ver que aquela galera ali, né, todo mundo tinha um apelido, tipo assim, visuais, assim, vamos colocar a galera de preto, usando corrente, cabelo raspado, um de moicano, de cabelo colorido, brinco, piercing, tatuagem e tal. Todo mundo bem alternativo, mas todo mundo ali se respeitava. Isso pra mim era muito interessante. E eu pensei, cara, eu vou começar a andar com essa turma aqui. Vi que todo mundo era muito bem-humorado, todo mundo muito engraçado, e aos poucos comecei a perceber que as pessoas ali naquele meio não se identificavam com os seus nomes, mas sim por apelidos. Por exemplo, tinha um brother meu que me ouve até hoje aqui no Sonic Cast, o Bruno, que na época o apelido dele era Cobain, por causa do Kurt Cobain, né? E a gente lia na cabeça dele Cobain, pra tirar uma onda, chamava ele de Cobain. Tinha um outro brother nosso lá que era o João Marcelo, que nós chamávamos ele de Natan, né? Ele mesmo se intitulava o Natan Scaler. Tinha um outro brother nosso que era o Rodrigo, e ele se intitulava o Rods. Tinha um outro brother nosso que era o Ricardo, cujo apelido dele era Toelho, por causa do hortelino troca-letras do Pernalonga. Então, eu estou caçando Toelho, estou caçando Toelho. Então, ele era o Toelho. E eu, cara, isso é muito louco. Até que um dia, uma menina chamada Marina olhou pra mim e falou assim: Cara, tu parece o Sonic. E na época usava o cabelo espetado com gel, assim e tal. E eu sempre chegava muito faceiro, muito alegre, assim e tal. Enfim, ela olhou pelo cabelo e disse que eu parecia o Sonic. Eu pensei, bom, então a partir de agora, entre essa galera aqui, essa galera mais alternativa, eu vou começar a me apresentar como Sonic. Bom, e já que eu comentei do Toelho, o Toelho, esse meu brother, ele assinava sempre nos cadernos ou pichava assim e tal, como Toelho HC, HC do hardcore. E eu pensava, cara, hardcore tem uma sigla massa, né, HC. E eu sempre fui o cara mais de gostar de new metal, né, já naquela época já ouvia Slipknot, ouvia System of a Down, Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, Papa Roach e tal. E eu pensei: "Cara, mas new metal não tem uma sigla", então pensei: "Bom, então vou eu criar uma sigla, já que eu sou o Sonic e ele é o Toelho, e ele é o Toelho HC, então eu sou o Sonic NM". E a partir daquele momento, comecei a me intitular Sonic NM. Mas isso é história do Sonic NM, que eu sempre conto. Neste episódio, por ele ser uma coisa especial, somente para fãs, e só quem presta atenção e cata as coisas que eu coloco vai descobrir a história original e verdadeira. Quando eu estava na barriga da minha mãe, quando ela estava grávida de mim, o meu nome originalmente era para ser Leonardo. Então, durante muito tempo ali na gravidez, ela fazia carinhozinho ali na barriga e tal, e conversava, né, com o Leonardo, Leonardo e tal, parará. Um pouco antes de eu nascer, inventaram de que meu nome seria Marcos Vinícius, né? Porque minha mãe gostava de Vinícius, meu pai se chama Marco Antônio, então para não ficar só Marcos e outro Marcos e tal, aquela confusão toda, né? Cada um conta uma versão, né? Já participaram os dois aqui do Sonic Cast, cada um contou uma versão. Eu me fiz de louco, né? Porque, enfim, porque teoricamente eu já era Leonardo, do nada decidiram que eu era Marcos Vinícius. Porém, pelo fato do meu pai se chamar Marco, dentro de casa, eu nunca fui chamado de Marcos. Era apenas Vinícius. Quando eu descia para brincar na rua, no prédio ou na casa onde a gente morava, na rua eu era quem? O Vinícius. Então, dentro de casa e nos amiguinhos da rua, eu era Vinícius. Com 6 anos de idade, vamos colocar assim, eu fui pro colégio pela primeira vez, fui, né, pela primeira vez aquele momento que tu entra na sociedade e é apresentado para várias crianças da tua idade ao mesmo tempo, tem que se socializar tudo junto de uma mesmo ao mesmo tempo. Só que aí começou o grande problema. Eu era Vinícius até então. Cheguei na escola, como meu nome é Marcos Vinícius, para a chamada foi para a letra M. E aí na hora da chamada começavam Marcos, Marcos, e eu olhando para as paredes, daqui a pouco, Marcos Vinícius, eu, opa, sou eu. E aí, pela primeira vez, eu me dei conta, cara, muito estranho né, me chamarem de Marcos. E aí, os coleguinhas, naturalmente, Marcos, me empresta o material, Marcos, quer pegar essa canetinha, Marcos, vamos brincar, Marcos, não sei o quê. E aí, no primeiro momento que eu estava sendo colocado para um grande grupo de crianças da minha idade, o primeiro grande momento de socializar com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu não estava mais com o nome de Vinícius.
eu estava com o nome de Marcos. Quando eu voltava pra casa, eu voltava a ouvir Vinícius, Vinícius, Vinícius. Os amiguinhos da rua, Vinícius, Vinícius, Vinícius. Quando algum amiguinho do colégio ia brincar lá em casa, Marcos, 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 a minha mãe, Vinícius, Vinícius, Vinícius. Eu pensei, cara, imagine para uma cabeça de uma criança de 5, 6 anos de idade, tu ter um nome num local e um outro nome num outro local. É no mínimo confuso. Então, eu cresci e virei um adolescente e tal, sempre com essa confusão, adorando o meu nome segundo Vinícius e meio que odiando o primeiro nome Marcos. E talvez, acho eu, assim, fazendo uma autoanálise, que o Marcos me prejudicou muito até nas relações interpessoais, assim, porque eu tinha muitos amigos no colégio, só que muitos bons amigos, nunca andava com uma galera muito grande, assim, a gente tinha, assim, um melhor amigo, uma melhor amiga, assim, e tal, 2 grandes bons amigos, mas não era de ter uma turma muito enorme, assim, sabe, não era aquela criança popular, como eu talvez fosse quando eu voltava pra casa, ou voltava a brincar com os amiguinhos da minha rua, porque eu voltava a ser apenas o Vinícius, que eu estava acostumado. Aí, voltando para o apelido Sonic, quando aos 16, 17 anos, essa menina me olhou e falou: "Tu parece o Sonic", eu pensei: "Cara, tá aí a grande oportunidade de eu acabar com esse papo", porque como o coreto ficava na frente do colégio, perdão, do colégio que eu estudava, aquela galera ali já me chamava naturalmente de Marcos, mas eu pensei: "Não, aqui, entre essa turma alternativa do rock e tal, que eu agora pertenço a ela, e que é uma galera que eu me sinto muito acolhido, aqui eu vou ser Sonic. Sonic NM, não sei mais o que, e parará. E aí, o Sonic NM, ele veio, entre aspas, pra matar o Marcos, que eu não gostava. E aí, voltando ao lance da barriga da minha mãe. Bom, ela queria, na origem de tudo, que eu fosse Leonardo. Ela foi, né, teve a sua vontade negada por sei lá que motivo, não quero dizer que tenha sido um machismo do meu pai, acredito que sim, porque ele queria colocar o nome do filho de Marcos e ele sendo Marco, mas enfim, hã, como eu falei que a Crazy Art Sonic NM vai chegar daqui a pouquinho, Leonardo, né, vamos botar que o meu nome original é Leonardo. Se eu tivesse ganhado no batismo Leonardo e algum dia alguém me dissesse que eu parecesse o Sonic, talvez eu não desse bola, talvez eu não começasse a me apresentar como Sonic, porque o meu nome seria legal, Léo, Leonardo, meu apelido Léo, eu gostaria. O problema foi sempre ter essa questão dos 2 nomes. Aí quando a minha mãe contou que ela gostava muito do Leonardo e gostaria que meu nome fosse Leonardo, eu lembrei, a minha irmã se chama Larissa e o meu irmão se chama Lucas. Ela queria 3 filhos com a mesma letra, então seria Leonardo, Larissa e Lucas. E desde que eu sou criança, eu sempre fui muito fã, mas muito fã mesmo, do Leonardo da Vinci. Por quê? O Leonardo da Vinci, além de ser um grande gênio da sua geração e de várias outras, era um cara muito à frente do seu tempo. Por quê? Ele era um cara que aprendeu pintura e desenho praticamente fazendo tudo sozinho. Ele queria estudar anatomia, desenhar partes do corpo diferente, até para colocar nas suas estátuas, nas suas esculturas. Pegava corpos do cemitério, decepava os corpos para estudar a anatomia, os órgãos e tudo mais. Era um cara que projetou o helicóptero muito antes de existir naves voadoras. Então, tipo, era um cara muito à frente. Era um cara que desenhava, que pintava, que construía, que fazia várias coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu me dei conta, eu era também uma criança criativa, que brincava, que pintava, que fazia trabalho com massinha, que desenhava, que construía coisa com sucata, não sei o quê. Eu pensava assim, cara, eu sou tipo, sei lá, uma coisa. Era um cara que me inspirava de fato, assim, ser parecido com o lance do Leonardo da Vinci. E aí, quando minha mãe disse, né, que o meu nome era pra ser Leonardo, eu pensei: "Cara, tá aí", eu já era Sonic NM nessa época, eu pensei: "Cara, então Sonic NM vai ser o Leonardo da Vinci do século XXI". É por isso que hoje em dia eu faço um podcast, faço maquete de estádio, pinto camiseta, gravo vídeo para o YouTube. Se tu isolar essas coisas, nenhuma delas tem a ver uma com a outra, porém tem, porque por trás é Sonic fazendo tudo. Por isso que eu falei pra vocês aqui no início, por que isso aqui é o Sonic Cast? Sou eu falando, é a minha voz. Então, tudo na cabeça de vocês que tiver a minha voz é a Sonic Cast, mas na verdade é apenas o nome que eu dei para determinadas coisas na minha vida. E agora sim, vou dar mais um golinho d'água, só um pouquinho. Bom, agora sim posso chegar em Crazy Art Sonic NM, porque eu disse, né, primeiro eu precisava explicar o Sonic NM para chegar na Crazy Art Sonic NM. Bom, a Crazy Art Sonic NM, ela surgiu no ano de 2008, quando eu precisava criar um título para o Fotolog que eu tinha acabado de criar.
Que tinha nesse Fotolog? Lá eu ia postar os meus trabalhos artísticos, então postava desenhos que eu tinha feito, camisetas que eu tinha pintado, bonequinho, maquete, enfim, qualquer coisa artística que eu tivesse que colocar ali dentro. Aí eu pensei: "Bom, vão ter muitas coisas misturadas diferentes umas das outras, vai ficar um troço meio louco, meio maluco aqui dentro". Então, vai ter arte, muitas artes, né, arte no plural, feitas por mim, né, já era o Sonic NM. Eu pensei: "Então, posso botar artes malucas do Sonic NM, posso botar misturebas artísticas do Sonic NM", mas eu pensei: "Não, já que Sonic é uma palavra em inglês, né, independente de ser o personagem dos games, é uma palavra que existe no idioma inglês, significa energia, barulho, enfim". Aí eu pensei: "Bom, então eu vou botar tudo em inglês, pra ficar bem internet, assim, tal". E aí eu botei o Crazy Arts, no plural, Sonic NM, essas 3 coisas, Crazy, Arts e Sonic NM, que era pra, tipo, ser o título do Fotolog. Bom, passou um tempo, o Fotolog deixou de existir, porém o termo já estava sendo usado, porque eu me tornei um empreendedor individual e Crazy Art Sonic NM passou a ser também o nome do meu MEI, o nome fantasia do meu MEI. Então naquele momento, além de ser o título do Fotolog, também era o nome da minha marca, do meu trabalho, mas essa é a questão. Crazy Art Sonic NM em 2024, que é quando eu estou gravando isso aqui, é muito mais do que o nome da minha marca. Crazy Art Sonic NM é um conceito, porque é exatamente isso. É a maluquice, a loucura, junto com arte no plural, muitas artes, né? Podcast, pintura, escultura, maquete, vídeo, ou seja, muitas artes misturadas com Sonic NM. Ou seja, pra tu entender a cabeça do Sonic NM, e aí voltando para o que nós falamos ali antes, o logo da marca, que nada mais é do que a cabeça do Sonic NM, porém com 2 ossinhos cruzados atrás, tu acha que é uma caveira? Ou seja, isso de fato é o conceito geral e total Crazy Art Sonic NM. O próprio logo da marca é o conceito da marca, que é uma maluquice, muitas artes, pra tu chegar e entender o Sonic NM. Ou seja, de fato, pra tu entender a minha cabeça, tu tem que passar por maluquice, misturar com um monte de arte pra chegar no Sonic NM. Então, o logo, ele é literalmente o conceito da própria marca. Então, falando então um pouquinho, né, sobre a questão da Crazy Art Sonic NM. Bom, uma outra coisa que é interessante contar também é que é o seguinte, quando eu criei a Crazy Art Sonic NM, eu tinha, em 2008, tá, 23 anos. Nessa época ali, pelos meus 21, acho que sim, 21, 22 anos, eu li um livro chamado O Código da Vinci. Vocês, provavelmente se não ouviram, se não leram esse livro, viram o filme, né. Já que eu falei de Leonardo da Vinci, né, que Sonic NM era o Leonardo da Vinci do século XXI. Bom, aquele livro me chamou muita atenção, porque fugia apenas de falar sobre os quadros e as obras de Leonardo da Vinci, tipo a Santa Ceia ou a Mona Lisa ou etc. Não, Leonardo da Vinci era um artista que escondia em seus trabalhos mensagens subliminares. Por quê? Ele fazia trabalhos para a Igreja Católica e não concordava com muitíssimas coisas que a Igreja Católica fazia, mas ele era um artista, tinha que pagar suas contas. Então, dentro daquelas obras, aqueles quadros, ele colocava elementos, né, que só ele mesmo sabia o que significavam. Bom, se eu li esse livro em 2000 e deixa eu pensar, se eu criei a Crazy Eyes em 2008, vou botar aqui uns aninhos antes ali, acho que 2006 ou 2007, devo ter lido esse livro, eu pensei: "Cara, já que a criação é minha, eu posso dar um jeito de esconder umas coisas ali, certo?". Bom, falei de Leonardo da Vinci e não falei da minha outra grandíssima influência da minha vida, que eu vou falar agora, chama-se Slipknot. Bom, além de ser a minha banda favorita, por N motivos, sempre me inspiraram em muita coisa. E em 2004, eles lançaram um álbum chamado Volume 3, porque era o terceiro álbum, The Subliminal Verses, que seriam os versos subliminares. Isso em 2004. E eu pensei: "Cara, que troço louco", né. Eu fui atrás pra ver o que era mensagem subliminar e tal, e tentar entender, bom, será que talvez nas letras das músicas desse álbum, eles estejam escondendo mensagens subliminares para os fãs, alguma coisa assim? Não sei se estão ou se estiveram, mas pra mim a grande mensagem subliminar do álbum The Subliminal Verses, o terceiro álbum de estúdio do Slipknot, é que é o seguinte: este álbum é o álbum mais pop do Slipknot, o álbum mais comercial do Slipknot. Diferente dos outros álbuns, os 2 anteriores que eram muito mais pesados e brutais, esse é muito mais soft. Primeiro álbum com solinhos de guitarra
botar assim, metaleirinho e muito menos breakdown e quebração como tinha nos outros. Músicas com refrão que todo mundo ouve e sabe cantar. Por exemplo, neste álbum estão músicas como Duality, Before I Forget e Vermilion. 3 músicas que muitas pessoas nunca ouviram Slipknot, mas se eu te mostrar essas 3 músicas, vai dizer: "Ah, essa música eu conheço". Pois é, estão nesse álbum que é o terceiro álbum da banda. E eu pensei: "Cara, talvez essa seja a grande mensagem subliminar do Slipknot. Vamos fazer um álbum como a gravadora quer, exatamente, tipo, mais comercial, com músicas mais softs, né, mais, tipo, um estilinho, assim, pra pegar todos os públicos, não só o público da galera do metal alternativo, e esse álbum vai nos deixar rico, milionário. Porém, todo mundo vai lembrar pro resto da vida do Slipknot, porque a partir daquele álbum pós, a gente pode seguir tocando música mais pesada, vai chegar no show, vai ter as músicas pesadas e essas mais popzinho ali no meio misturado. Então, pra mim essa é a grande sacada desse álbum. Eu não sei se foi por isso que a banda deu esse nome ao álbum, mas pra mim essa é a grande mensagem subliminar por trás. Vamos ficar rico, milionário fazendo o que vocês querem, mas nós vamos continuar sendo Slipnótico, de máscara, som pesado e quebração, etc e tal. E eu pensei, olha como é interessante, né? Do mesmo jeito que o Leonardo da Vinci adaptava suas obras para agradar a igreja e se agradar, nesse álbum em 2004 o Slipknot conseguiu fazer isso também, botando no nome do álbum The Subliminal Verses, colocou mensagem subliminar no nome do álbum, tipo, deixa de ser uma mensagem subliminar se tu avisa que é uma mensagem subliminar, mas ainda assim faz sentido. Eu pensei, cara, e se já que eu criei a Crazy Art Sonic NM com grandíssima influência de Slipknot e sendo o Sonic NM o Leonardo da Vinci do século XXI, eu tenho sim que esconder mensagens subliminares dentro da Crazy Art Sonic NM, ó, ao longo dos anos, ó. Milhares, mas milhares, em camiseta, em maquete, em desenho, em vídeo. Tem milhares, tem milhares, tem milhares. Uma delas eu até vou contar aqui agora, não é exatamente uma mensagem subliminar, mas, por exemplo, esse que eu contei aqui do nome do porquê do Sonic NM e o logo da marca, da questão da caveira, eu acho que já é uma bela de uma mensagem subliminar que eu até então não tinha contado. Bom, vamos agora então chegar no Sonic Cast. Bom, o Sonic Cast em 2024, nesse momento aqui que eu gravo, ele tem um tema de abertura que começou a tocar no episódio 41. O episódio 41 foi o primeiro episódio da terceira temporada do Sonic Cast, né? A primeira temporada vai do 1 ao 20, a segunda temporada do 21 ao 40 e a terceira temporada do 41 até o 74. Acho que é isso, 74. Bom, no tema de abertura diz uma frase que é o seguinte: personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo, né. Se eu falasse dessa forma, talvez as pessoas prestassem mais atenção nessa frase e fossem atrás para descobrir quem é que o que que significa. Mas como ela não é falada assim, ela é falada de uma outra forma. Chega aqui, ô seu louco locutor. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Pois é, como ele é falado dessa forma, fica engraçado nessa voz, ninguém presta atenção no que está sendo dito. Bom, afinal de contas, o que vem a ser personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo? Vou explicar. Bom, na primeira temporada do Sonic Cast, o objetivo era eu ler os textos do meu livro. Escrevi um livro que eu dividi em 20 episódios para ler em cada um desses episódios um pedaço do livro, contando o quê? Histórias desde a minha infância, culminando com os 10 anos da Crazy Art Sonic Anime. Ou seja, estava contando a minha própria trajetória desde criança, sendo uma criança criativa, até chegar na fase adulta com a minha marca e 10 anos da minha marca. Esse era o objetivo. Terminou no episódio 20. Só que eu continuei o projeto. E aí que tá. Se em 20 episódios eu te contei a minha própria vida, eu não fiz tudo sozinho, certo? Porque outras pessoas passaram pela minha vida e me ensinaram coisas. Então, eu estava sempre contando a minha própria história com outras pessoas que participaram. Tipo, algum dia eu trabalhei num local, lá aprendi alguma coisa, ou quando eu era criança, eu aconteceu uma coisa comigo, ganhei um xingão, uma bronca, mas aquilo gerou uma reflexão na minha cabeça. Sim, enfim, fui contando várias coisas ali dentro e citando muitas e muitas pessoas. Para isso continuar fazendo sentido, numa próxima temporada, eu pensei: se eu pudesse chamar pessoalmente essas pessoas que eu citei nessa primeira fase, já que eu fiz 20 episódios sem pessoas conversando comigo, vou fazer mais 20 com pessoas conversando comigo. Porém, quem vão ser esses 20? Bom, os 20 que eu elencar
que são os mais importantes. Alguns estavam nos textos do livro, alguns eram as dicas culturais do Sonic Cast, alguns eram qualquer coisa que eu determinasse. Por quê? Porque eram personagens aleatórios, exatamente, aleatórios. Não era exatamente na história um apareceu figura A, no episódio 2 apareceu figura B, e depois eles estavam, tipo, exatamente a figura A conversando comigo, no episódio segundo a figura B, e assim por diante. Não, eu não tinha como fazer isso, porque às vezes tu combina com uma pessoa, não pode, às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa dá um problema e fica doente, enfim, não tinha o que fazer. Então, certamente sempre seriam personagens aleatórios, porque estão misturados de uma forma aleatória. Dentro do quê? De uma narrativa gonzo. Pois é, lá no episódio 28 do Sonic Cast, eu tive muitas séries de coisas pra gravar, foi toda uma função, foi uma coisa que eu me empenhei muito pra acontecer, e aí eu estava contando pra um amigo meu, chamado Saul Farias, sobre o que eu tinha inventado. E ele olhou pra mim e falou assim: "Cara, tu dominou 100% a narrativa gonzo". Eu olhei pra ele e falei assim: "Cara, mas o que que é narrativa gonzo? Como é que eu posso ter dominado uma coisa que eu nem sei o que que é?". Dele: "Exatamente isso, tu dominou, só que tu não sabe". Aí ele me explicou. Narrativa gonzo, de uma forma academicista, vamos falar assim, ou jornalismo gonzo, que é o que mais se coloca, é quando o jornalista se coloca dentro da história. Geralmente é usado para criação de histórias em quadrinhos, fábulas, RPGs, porém eu tinha feito isso dentro de um podcast. Olha que maluco, né? Maluquices, né? Já tá na trilha, inclusive, também o nome disso. E aí eu pensei: "Cara, que louco, né, eu tô fazendo de fato isso, porque eu vou contando a minha vida, com passagens de pessoas que foram me ensinando alguma coisa, pegando pessoas interessantes e colocando em dica cultural, ou contando qualquer coisa sobre N pessoas. Tô misturando pessoas, eu tô contando, eu sou o narrador gonzo". Então, essa frase, "personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo", é exatamente isso que eu tô contando pra vocês. É exatamente o que explica o que é o Sonic Cast desde o início. E não só o Sonic Cast, qualquer coisa. Porque várias coisas do meu trabalho, eu coloco ali, por exemplo, uma frase que eu adoro dizer, que tudo na vida é construção. Eu aprendi isso com alguém. Tudo na vida é construção. A gente aprende uma coisa hoje, amanhã tu aprende outra. Quando vê, tu aprendeu um monte de coisa com um monte de gente diferente, tu pega esses diferentes ensinamentos e coloca no teu trabalho ou coloca no que quer que seja que tu queira fazer. E eu coloco isso no podcast, coloco isso dentro da Crazy Art Sonic Name. A Crazy Art Sonic Name, no momento que eu tô gravando esse áudio aqui, existe há 16 anos. O Sonic Cast, no momento dessa gravação, existe há 3 anos e meio. Então vocês imaginam a quantidade de coisa que passa reto por você que tá ouvindo eu dizer isso agora. Por exemplo, quando eu falo assim: "Ah, que episódio do Sonic Cast tu ouviu?". "Ah, eu ouço de vez em quando, ouvi lá o 52, depois eu pulei para o 75, depois eu fui para o 7". Não entendeu absolutamente nada, absolutamente nada. Porque o Sonic Cast, já que estamos falando dele, ele é, como digo lá no podcast, uma série em áudio. Se tu tem uma série favorita do Netflix, tu não começa do último episódio, pula para o meio e volta do início. Não, tu vai lá, episódio 1, 2, 3, 4. Por isso que todos os episódios do Sonic Cast têm um númerozinho do lado, porque eles são gravados sequencialmente. As coisas vão acontecendo, vão surgindo coisas, quando eu acho interessante eu penso: isso aqui é legal, posso manter para o próximo episódio". Aí eu mantenho aquela coisa: "Pá, isso aqui não teve nada a ver, cabe só para esse episódio". Então eu vou aos pouquinhos, como tudo na vida é construção, vou construindo dentro dessa narrativa gonzo, desses personagens aleatórios. Entende como quando a gente pega as palavras e traduz, o significado faz assim, ó, pum, na tua cabeça? É tipo isso. Bom, já falei sobre os personagens aleatórios, vou riscar aqui. Já falei sobre o Sonic Cast. Agora eu vou contar uma coisinha pra vocês. Bom, como eu disse, esse episódio aqui do Sonic Cast, apenas para fãs, que não é um Sonic Cast, na verdade é uma gravação dentro do YouTube. Poderia ser um Sonic Cast? Poderia. É um Sonic Cast? Não sei. Tu que determine. Pra mim, eu só ligo o microfone e saio falando qualquer coisa. Bom, eu não vou divulgar em local algum. Por quê? Porque eu quero somente aquelas pessoas privilegiadas e atentas ao que eu faço recebam esse episódio. Chegue nelas. Ele vai estar lá postado na mesma plataforma no YouTube, na mesma lista de transmissão, não, na mesma playlist que se chama Sonic Cast, com outros episódios do Sonic Cast ali no meio. Vai estar Sonic Cast para fãs. Só isso. E a capa é a caveirinha da Crazy Art Sonic Name. Mais nada. A caveirinha, entre aspas, né? Porque tu tem que prestar atenção no que eu tô te falando. Mas, ainda assim, eu acho legal saber
quem foi que ouviu de verdade isso aqui que eu tô fazendo. E aí, como eu estou gravando esse episódio há mais ou menos uma semana antes do meu aniversário, completarei 39 anos semana que vem, se nada de errado acontecer, vamos combinar assim, ó. Tu não pode mandar esse episódio pra ninguém. Tu ouviu e gostou? Não é pra compartilhar. Não vamos quebrar a corrente. A corrente é tipo assim, ó, não criei esse episódio aqui, esse áudio pra ele viralizar. Não, 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 não é pra isso. É o contrário. Eu quero desviralizar. Eu quero tipo assim, só pra ti, tipo assim, pegou aquela coisinha que tu gosta, assim, tu abraçou, botou no teu peito, beijou, alisou, assim, tipo, é só teu, só teu. Mas como é que a gente pode fazer? Vamos fazer a clássica da hashtag, eu acho que é legal. Deixa no comentário aqui desse vídeo a hashtag, bota assim: "Parabéns, Sonic", porque já que o meu aniversário é semana que vem, todo mundo vai ler aquela hashtag "Parabéns, Sonic", não vai entender nada, vai achar que eu tô de aniversário ou qualquer coisa, ou que tu achou legal e me deu parabéns. Mas bota aí então, se tu ouviu todo esse programa que nesse momento tá com 36 minutos e pouco, 35 minutos e pouquinho, tu vai colocar hashtag "Parabéns, Sonic". Bom, deixa eu ver uma coisa, que eu acho que eu já falei tudo, posso até arriscar aqui as coisas. Bom, já que isso aqui não é um Sonic Cast, mas a gente vai fazer de conta que seja. Deixa eu dar um golinho d'água final aqui. Bom, vou me despedir com a despedida tradicional. Então, se você estiver ouvindo o Sonic Cast para fãs ao acordar pela manhã, o que eu te desejo? Um bom dia. Agora, se tu já almoçou porque tu me conhece, só dá pra dar boa tarde depois que tu almoça. Almoçou? Aí é boa tarde. Então, se você estiver ouvindo o Sonic Cast para fãs na tua tarde, é uma boa tarde. Agora, já escureceu, já trabalhou, já tá em casa, já é de noite. Sei lá o que tu tá fazendo, por exemplo, pode estar lavando a loucinha da manhã que tu não lavou, pode estar tomando teu banho, pode estar só de boa no sofá sem fazer porcaria nenhuma, mas já é de noite e você está ouvindo o Sonic Cast para fãs na sua noite. Eu te desejo uma boa noite. E se tu sabe, perdeu o sono na tua madrugada e está ouvindo o Sonic Cast para fãs na tua madrugada, eu te desejo o quê? Uma boa madrugada para você. Ai, deixa eu pensar um lugar para mandar um beijo, deixa eu pensar. Tô coçando a minha orelha. Ótimo! Um beijo na sua orelha. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Chega aí o locutor. Um beijinho e tchau, tchau! E não esquece, hashtag parabéns Sonic. Não manda pra ninguém. Não rouba, é só pra gente saber as coisas.